Na hora, a única coisa que eu consegui pensar era num cabrito de frente pra um crocodilo, porque era assim que eu tava me sentindo, né? Mas se eu falasse cabrito, como é que eu ia justificar, né? Uma entrevista de emprego, como que eu ia justificar que eu escolhi um cabrito? Por que eu escolhi um cabrito? Porque ele é bonitinho? Ai, gente, cansei. Nossa, hoje foi um dia muito cansativo. De manhã eu saí entregando, imprimi um monte de currículo. Saí com a minha pastinha, comecei a entregar, bater nos lugares. Aí eu fui olhar, já tava tarde, eu falei, nossa, preciso comer alguma coisa, não tenho dinheiro pra gastar, né? Um salgado por aí. Voltei pra casa, fiz um pão com ovo, engoli, tomei um café, saí de novo. E aí aconteceu uma coisa muito bizarra. E eu vou contar pra vocês. De manhã, eu decidi ir um pouco mais longe. Peguei o metrô, comecei a distribuir um pouco meus currículos, mas numa zona mais afastada de onde eu moro, porque estrategicamente eu pensei, de manhã eu vou mais longe e de tarde eu fico aqui pela região entregando, né? Não quero pegar o metrô muito cheio, é horrível. Quem pegou o metrô 5h30 da tarde, a partir de São Paulo não tem mais horário, né? Parece que você tá numa lata de sardinha e é horrível, assim. Então eu falei, bom, vou ficar pelo bairro, saí alegremente com a minha pastinha, vendo alguns lugares, possíveis lugares que eu poderia, né, achar um trabalho. E aí eu vi um mercadinho com um papel grudado na vitrine, escrito assim, estamos contratando. Aí eu pensei, nossa, legal, é um mercadinho, eu posso ter desconto nas comidas que eu for comprar, isso já é ótimo. Eles estão querendo uma pessoa, não fala nada de experiência, porque não tem experiência nenhuma trabalhando no mercadinho, e é perto da minha casa, é a melhor das hipóteses. Então eu vou entrar no mercadinho, entrei toda feliz, olhei assim e falei, nossa, vou conseguir um trabalho aqui. Entrei com a minha pastinha e aí eu dei de cara com uma mulher assim que tava no caixa, e ela tava me olhando assim, ela usava aqueles piercing que parece de vaca, sabe? E ela ficava me olhando como se eu fosse tirar o trabalho dela, assim. Vai saber se eu ia substituir ela em algum momento, né? Mas não era isso que eu queria. Eu só queria um trabalho. Cheguei ali, educadamente, né? Ela ficou me encarando. Falei, boa tarde. E ela não me respondeu. E ela continuou me encarando atrás do caixa, assim, olhando pra mim. E eu pensei, bom, não vou falar com ela, né? Deve estar num mau humor, num dia ruim. Vou procurar um outro funcionário. Fui, comecei a andar pelos corredores, procurar alguém. Nada. Parecia um filme de suspense, assim. Passava por um corredor, ninguém. Não tinha nem cliente. Andei mais um pouco, passei no outro corredor, nada. Só batatinha, batata palha, gelatina. Bom, vai ver, eu tô no corredor errado, né? Vou em mais um corredor, dos frios. Os frios deve ter, sempre tem alguém pegando carne, alguma coisa assim. Passei pra mais um corredor, nada. Não é possível que só tenha um funcionário nesse mercadinho. Voltei ali, fiquei pensando 1 milhão de vezes, tentando passar na frente dela, procurando, indo pros fundos, pescoço assim, não encontrei ninguém e pensei, bom, vou ter que falar com ela, né? Mas ela tava fazendo uma cara que tava me dando medo, assim. Ainda mais com aquele piercing no nariz, parecia uma vaca me olhando. Sabe aquela vaca que fica... Então eu pensei, vou pegar um suquinho aqui na geladeira e vou levar pra ela. Aí já aproveito e falo, olha, né, vi que vocês estavam procurando uma pessoa pra trabalhar e apresento meu currículo. Aí cheguei lá, peguei o suquinho, coloquei no caixa, falei, boa tarde. E ela não me respondeu. Aí continuei, né? Ah, pode passar esse suquinho aqui pra mim, por favor. E, gente, eu não posso nem gastar. Porque como que eu vou gastar? Tô comendo pão com ovo, contando ovo e vou gastar com um suquinho de laranja de caixinha? Não, né? Enfim, mas tava lá, ela tava me dando um pavorzinho. Eu pensei, bom, às vezes vai valer a pena, porque aí eu vou trabalhar lá, esse suquinho vai ser descontado, vou pagar menos. Vai que, né? Vamos fazer esse investimento. Aí cheguei lá, falei boa tarde, ela não me respondeu. Ela passou, pegou o suquinho, nem olhou pro suco, pro código de barra, fez assim, ó. Pip. E ficou olhando pra mim, mas com uma cara. E aí, do nada, ela falou, mais alguma coisa? Como assim, mais alguma coisa? Eu tinha que levar mais alguma coisa? Aí eu comecei a entrar em desespero, assim, e vi uma caixinha de chá. Foi a primeira coisa que eu vi ali no caixa, e eu falei assim, pode passar esse também. Lá se vai meu dinheiro, que eu não tenho. E aí, ela via que eu tava com a minha pastinha assim, me cagando, a mão tremendo mais do que alguém sensível quando toma café, sabe? Que fica assim. Assim, segurando minha pastinha, com um sorriso amarelo. Não, só isso mesmo. E aí ela olhou pra minha pastinha, olhou pra minha cara, olhou pra pastinha de novo,
olhou pra minha cara, falou assim: se você fosse um animal, que animal você seria? Na hora, a única coisa que eu consegui pensar era num cabrito de frente pra um crocodilo, porque era assim que eu tava me sentindo, né? Mas se eu falasse cabrito, como é que eu ia justificar, né? Uma entrevista de emprego, como que eu ia justificar que eu escolhi um cabrito? Por que eu escolhi um cabrito? Porque ele é bonitinho? Não, aí vem um leão, pega ele, não adianta nada, né? Então não podia ser um cabrito. Aí eu fiquei, caramba, como é que eu vou falar? Falei koala. Aí na hora ela me olhou e eu assim, puta, como é que eu justifico koala também? Tomara que ela não pergunte por quê. E ela virou pra mim com um sorrisinho, começou a abrir um sorrisinho e perguntou por quê. A única coisa que eu conseguia lembrar de koala era que ele comia eucalipto, dormia umas 16 horas por dia, e de um vídeo de um koala chorando, porque eu nunca tinha visto um koala chorando porque o osso tirou ele da árvore. Aí eu comecei a pensar, ai, como é que eu vou responder isso? Por quê? Por quê? Por quê? E na hora eu respondi, porque ele tem um metabolismo lento, igual o meu. Aí ela olhou pra mim e começou a rir. Teve uma crise de riso na minha frente. Na hora eu comecei a ficar meio sem jeito, assim, dei até uma risadinha junto com ela. E depois ela aumentou a risada dela. Não parava de rir e eu comecei a ficar brava. Fiquei brava. Eu virei pra ela e falei assim, por acaso você acha que eu tenho cara de palhaço? E ela começou a rir mais. Aí já tava de saco cheio, ela não parava de rir da minha cara, tava pegando já o chá e o suco de laranja pra ir embora, né? Porque eu não ia pagar por aquilo, ela tava dando risada na minha cara. Chega um homem magrinho, com bigodinho, na porta, fala assim, Luana, para de fumar maconha. Eu falei, bom, tá explicado por que ela tá rindo tanto então, né? E aí ela virou pra ele e falou assim, pode chamar essa menina pra fazer entrevista, ela é boa. Eu falei, tá, ok. Aí meu sorriso voltou, legal. Ele, você tá aqui procurando emprego? Eu falei, sim, tô interessada. Ele falou, tá bom, me acompanha até os fundos, a gente faz uma entrevista ali. Chegou ali, abri a pastinha, dei o meu currículo pra ele, né? Peguei uma folha, dei pra ele e ele falou, legal, Shahri, né? Eu falei, sim, Shahri, me diz uma coisa, se você fosse um animal, qual animal você seria? Aí eu pensei, não posso falar cabrito, não posso falar koala, avestruz. Aí ele, é? Por que um avestruz? Porque ele é pescoçudo e ele consegue ver de cima, então eu conseguiria auxiliar você subir uma escada e vendo todas as prateleiras, vendo se tá faltando alguma coisa. E aí eu acho que não foi a melhor escolha que eu fiz, porque ele deu um sorrisinho assim, falou, obrigada, Shahri, a gente te liga. Aí peguei minhas coisas e fui embora. A menina Luana tava ali na frente rindo, e aí voltei pra casa agora, e aí recebi uma mensagem no meu celular de um número que eu não conheço, me chamando de koala, pedindo pra sair comigo. Na verdade, eu só queria um emprego, assim, só queria trabalhar mesmo, mas tá meio difícil.